Olá pessoal, estamos de volta para mais um encontro de saúde coletiva e hoje eu vou fazer um resgate histórico das políticas de saúde no Brasil. Esse resgate histórico, ele é claro uma seleção intencionalmente feita sobre todo o período e para isso eu gosto muito de utilizar a lógica de qual o conceito de saúde que foi sendo construído ao longo da nossa história como país e que muito ainda permanece até os dias de hoje. Lembrando que o conceito de saúde, ele não é só uma construção teórica, mas ele também é o que determina como nós pensamos, o que determina como nós organizamos o nosso sistema de saúde, o que determina basicamente a lógica de saúde que o sistema vai ter. Quais são as questões que devem ser preliminares em qualquer período histórico que esteja se analisando qual é a lógica de saúde? Pergunta é, o que conformou, o que configurou? Quais são as condições que fizeram a visão de saúde ser consolidada no Brasil? Como não há, considerando uma política pública, como separar o que é a prática em saúde do que é a política pública de saúde, vem a questão de qual a relação entre o Estado e a saúde no Brasil. Essa é uma discussão que vem muito forte até hoje. E terceiro, quais as condições que tornaram possível ou mesmo necessário o SUS, o Sistema Único de Saúde. Espero que fique claro ao longo da nossa conversa que o Sistema Único de Saúde ele é uma resposta às lógicas de saúde que foram sendo insuficientes ao longo do tempo. Nós temos um recorte que eu intencionalmente acabei escolhendo a partir da Primeira República. Por que isso? Porque até a Primeira República nós não éramos efetivamente um Estado nacional republicano. Então, daria para afirmar que o nosso histórico nas políticas de saúde ele acaba sendo originado juntamente com o Estado democrático republicano brasileiro. Nesse período nós tínhamos uma característica sanitária de necessidades muito básicas de atendimento ou mesmo de reorganização do Brasil. Estávamos passando por uma transição urbana, então as pessoas vindo para a cidade, e as doenças que eram mais prevalentes, que acometiam a maior parte das pessoas, eram doenças de característica epidêmica. Então, nós estamos falando de doenças como cólera, tuberculose, doenças que também têm uma característica de serem infecto-contagiosas. Isso acaba moldando o nosso sistema de saúde da época para bem pragmaticamente responder uma necessidade. E aí, qual a melhor lógica de intervenção contra uma doença que ataca, que atinge, do que uma intervenção quase militar? Na verdade, é a lógica militar aplicada ao tratamento. Isso significa combater a doença, isso significa organizar uma intervenção impositiva em relação às pessoas. O fruto disso, por exemplo, é a revolta da vacina, na qual as pessoas não tinham clareza sobre quais eram os benefícios que a vacinação poderia trazer, mas era compulsório a sua realização, ou seja, o Estado e os agentes de saúde podiam intervir e decidir se as pessoas iriam ser obrigadas ou não a fazer determinado procedimento. Essa ação geral, ela não deixava de fora a assistência mais curativa de tratamento. No entanto, essa assistência curativa de tratamento, ela era centrada no indivíduo. Não podemos esquecer que o nosso histórico brasileiro de sair de uma nação imperialista, escravocrata, não deixa de existir com a simples proclamação da República. Então nós continuamos tendo uma elite que gerencia e que tem acesso e que tem recursos, e uma grande parte da população que fica desassistida, nominalmente,
negros, pessoas que viviam já na periferia, mulheres, crianças, pessoas de áreas rurais. Então, essa característica de pessoas excluídas, ela ainda era muito presente no Brasil. Com isso, o nosso conceito de saúde, ele é eminentemente ausência de doenças. Isso significa que as ações de saúde, elas eram planejadas para combater doenças. Por mais que isso possa parecer uma obviedade, nem toda atuação de saúde precisa ser necessariamente combatendo a doença. Atualmente nós temos várias circunstâncias onde, inclusive, a iniciativa de retirar a doença pode ser mais danosa ou mais agressiva em relação às decisões que a pessoa gostaria de tomar. Então, nessa perspectiva, saúde como ausência de doença responde sim a alguns problemas, mas não necessariamente a todos os problemas. Com o passar do tempo, particularmente até o início da década de 1930, o Brasil conseguiu permanecer com esse modelo sanitário bastante forte. E essa herança, ela marcou não somente as práticas de saúde daquele momento, como as demais que surgiram subsequentes. E aí nós temos, na década de 30, indo até meados dos anos 40, 1945, o período chamado de Era Vargas. Esse acaba sendo um momento importante, porque Getúlio Vargas inaugura uma outra organização de Estado. E aí nós construímos, junto com uma nova noção de Estado, uma outra maneira de ser cidadão. Cidadania, nesse período, estava muito relacionado com a sua capacidade produtiva. Lembrando que o Brasil estava passando por um processo de industrialização, crescimento profissional organizado, e aí nós iniciamos as chamadas categorias profissionais. Nessa perspectiva, ser cidadão significava ser um ente produtivo da sociedade e produtivo dentro de profissões reconhecidas, com trabalho assalariado. E aí nós acabamos vinculando direitos à saúde com direitos trabalhistas. E a assistência à saúde, particularmente assistência clínica e médica, vira uma organização de assistência ocupacional e previdenciária. Ou seja, uma estrutura de saúde que ajude o trabalhador a continuar trabalhando e ajude as pessoas, depois do período produtivo, a continuarem com uma condição de saúde como aposentados. A grande questão desse momento é que, se nós tínhamos um sistema de saúde no período anterior muito excludente e que uma grande parte ficava de fora, nós ampliamos, mas não ampliamos o suficiente para incluir todo o povo brasileiro. Nós incluímos quem? As pessoas assalariadas, com trabalho formal e dentro de categorias profissionais específicas. Além de ter uma pequena inclusão, nós criamos uma subdivisão entre as categorias profissionais. Por quê? Diferentes remunerações e diferentes maneiras de acumular recursos fizeram com que, conforme a profissão que você tinha acesso diferenciado. Isso fazia com que nós constituíssemos a ideia de que uma determinada carreira profissional levava a melhores condições de vida, de saúde e de aposentadoria, o que nesse período era verdadeiro. E aí nós temos a ideia de saúde como um direito do trabalhador formal. Lembrando, no histórico brasileiro até esse momento, nós efetivamente não temos uma expansão de direitos. Nós temos uma concessão, de certa maneira bem pensada, porque nós precisávamos de trabalhadores para manter o Estado no perfil industrial que estava sendo demandado. O período seguinte, também chamado de redemocratização, em contraposição ao período Vargas, que houve uma centralização de poder, foi um período marcado por um crescimento econômico, desenvolvimento de grandes indústrias nacionais, investimentos estrangeiros sendo aportados para o Brasil. E esse contexto de ter muito recurso oportunizou ao Brasil uma escolha. Nós poderíamos escolher que tipo de modelo, particularmente no caso da saúde, seria bem sucedido para investimento. Nosso histórico
de decisão é inspirado por países que nós consideramos bem-sucedidos nas experiências internacionais, o Brasil, na década de 40 e 50, olha para o modelo norte-americano. E o modelo norte-americano ele tem um investimento muito pesado em tecnologias de alta complexidade e uma grande especialização de profissionais e de serviços. Isso faz com que, nesse momento histórico, o Brasil desenvolva a indústria de medicamentos e equipamentos de saúde enormemente. E direciona, no campo da assistência à saúde mais direta, a criação de grandes centros de saúde. Esses grandes centros de saúde são os grandes hospitais. No Rio Grande do Sul, nós temos uma história onde nós constituímos grandes centros de especialidades, muito concentrados nos centros urbanos maiores, particularmente a capital do estado. E esses centros de saúde de alta complexidade também poderiam ser centros de especialidades. Então, nós não teríamos somente um grande hospital geral, nós teríamos um hospital de especialidade, um hospital de cardiologia, um hospital de oftalmologia. Essa organização fazia muito sentido na réplica do modelo norte-americano. A concentração de recursos na especialidade e no grande centro levou à construção social de que saúde só ocorreria no hospital. Essa ainda é uma herança bastante forte de concentrarmos a saúde ou a ideia de saúde resolutiva no hospital em detrimento, claro, de outros locais. Então, se os maiores especialistas, se as maiores tecnologias se encontram no hospital, o hospital deve ser, por sua natureza, o local de excelência para a saúde. É importante aqui a gente também relembrar que isso gerou influência sobre não só a construção de serviços, como a reorganização de toda a rede de saúde e formação de profissionais. Então nós temos até hoje na área da saúde uma expectativa, uma certa crença de que o profissional especialista ele deve ser mais resolutivo do que o profissional generalista. No período seguinte, historicamente, nós entramos no chamado governo militar, que foi uma estrutura de Estado centralizadora e autoritária, e na qual houve uma revisão de todos os processos do Estado, buscando o que foi chamado de eficiência estatal. Se nós tínhamos um modelo anterior que tinha um alto custo, porque as tecnologias de maior complexidade, as instituições hospitalares exigiam investimentos pesados, a alternativa do governo militar foi a mais simplista, para evitar gastos, vamos redirecionar a gestão das estruturas estatais para a iniciativa privada. Isso fez com que, até hoje, nós tenhamos a maioria da rede hospitalar no Brasil sob gestão privada e as estruturas de maior complexidade, maior especialidade tecnológica ainda gerenciadas pelo mercado privado. Qual é a perspectiva desse crescimento do setor privado na saúde? É que nós criamos um modelo empresarial em saúde. Esse modelo empresarial em saúde ele é um modelo bastante particular no caso do Brasil. Por quê? Diferentemente da iniciativa dos países de maior desenvolvimento, como por exemplo os Estados Unidos, a população continuava sem uma condição financeira adequada para consumir os serviços de maior complexidade tecnológica. Com isso, o setor empresarial precisa preencher a lacuna entre a oferta de serviços de maior custo e população com menores condições financeiras. Aqui cabe fazer uma ressalva. Em períodos anteriores, nós tínhamos a citação de uma elite na população com recursos e condições de desembolso. Essa parte da população continua existindo. Então, a grande questão é que para a sustentabilidade financeira da iniciativa privada é preciso que muitas pessoas consumam. E aí o nosso setor empresarial cria a lógica do plano de saúde.
O plano de saúde ele era uma resposta inteligente, economicamente pensando, porque você era ofertado serviços de média ou de baixa complexidade a um custo proporcionalmente melhor, o que fez com que o plano de saúde se tornasse um sonho de consumo dos brasileiros. A contraposição disso é que nós aprofundamos ainda mais a divisão entre o público e o privado na saúde do Brasil, com o resultado cultural de que a população até hoje tem uma crença muito importante de que a saúde de qualidade é somente no setor privado. Este pensamento, em algum momento histórico, foi verdadeiro, apesar de hoje não mais se comprovar. Bem, por toda essa linha do tempo, acho que pode ficar mais ou menos claro que nós incorporamos modificações do modelo de saúde porque uma parte da população ficava de fora. Só que se passamos do primeiro momento, onde estava centralizado numa elite monárquica, para depois passar para uma elite urbana, aí depois para uma elite de trabalhadores, depois nós passamos para pessoas que tinham recursos para acessar o hospital, depois para pessoas que tinham planos de saúde. Por mais ampliada que seja esse conjunto de pessoas que acessavam, a maior parte ficava fora. Então, o problema, talvez, de todo esse contexto, não é só porque algumas pessoas ficavam de fora, é porque as pessoas que ficavam de fora se tornaram maioria na proporção da população. Junte-se a isso alguns problemas que nós tivemos no modelo do Estado. A ditadura militar, ela não conseguiu, ali ao seu final, gerenciar a crise econômica nacional. Então, hiperinflação, perda de poder aquisitivo, tudo isso vai gerando um clima de insatisfação aliado com a repressão política que também causava seus desdobramentos, com a censura, enfim, com exílio de muitas pessoas importantes. Então, todo este contexto levou cada vez mais a sociedade a se organizar, a sociedade civil, no caso, a se organizar em mobilizações, manifestações e associações de âmbito municipal, estadual ou mesmo nacional. Na área da saúde, os problemas dos modelos já estavam mapeados de alguma maneira, mas se tornaram cada vez mais incômodos e mais insatisfatórios para a população. Entre eles nós temos a questão das tecnologias economicamente inacessíveis. Mesmo que você tivesse um plano de saúde para consumo de alguns procedimentos, de algumas especialidades, nós tínhamos variações de plano de saúde chamados diferenciados, ou plus, ou VIP, que é onde você poderia acessar o que era economicamente muito inacessível. Um exame muito complexo laboratorial, um exame de imagem de maior custo, uma especialidade, ou mesmo uma intervenção cirúrgica de maior vulto. A desassistência fora dos grandes centros, mesmo que você tivesse algum grau de recurso, mesmo que você tivesse condições financeiras para acessar serviços, esses serviços só seriam acessados, em grande parte, nos maiores centros urbanos, capitais, cidades de regiões metropolitanas, grandes aglomerações. Isso, lembrando que no Brasil a maior parte da população não estava com recursos dentro dos grandes centros urbanos, desassistia muitas das pessoas. E, além disso, a questão de que a saúde pública e a assistência médica individual tinha uma separação muito clara da origem do período anterior, que é saúde pública é do Estado e é para a maioria, coletivo. E saúde privada é assistência individual e é dentro dos grandes centros de especialidade. Essa separação, primeiro, ela faz sentido organizativo, mas não faz sentido para quem utiliza. Você não pode dizer que precisa mais de uma cirurgia individual do que de uma vacinação coletiva. Entendo que essa separação irreal foi cada vez sendo mais apontada pela população como problemática. Com isso, nós chegamos ao momento da década de 1980,
onde passamos por uma crise e uma reformulação no modelo de saúde, que é o assunto que nós vamos continuar a discutir em outros vídeos. Sugestão ou recomendação para complemento dessa discussão é assistir ao documentário Políticas de Saúde no Brasil, um século de luta pelo direito à saúde. Aqui ao lado, aqui ao lado, nós temos a descrição desse vídeo, e aqui acima a gente pode identificar a capa dele. Ele está disponível para vocês no Moodle e vocês podem olhar com a complementação de alguns detalhes sobre esse período. Muito obrigado então e nos vemos no próximo vídeo.